História. Cidades e indústrias na virada do século XIX. Gente, a gente já começou essa unidade numa aula passada, falando sobre... a gente começou lá na página, na verdade, a gente começou na página 254, ela vai até a página 274. Hoje a gente vai retornar da página 267. A gente vai fazer uma retomada aí daquilo que a gente já viu. A gente sabe que as cidades tiveram início no século XVI. Lá no início do século XVI começaram a se formar as cidades. Nessa época, o Brasil era um país totalmente rural. A maior parte da população brasileira vivia na zona rural. E pouca parte vivia na zona urbana, em pequenas vilas, né? Com o início da indústria, isso se perdurou até o século XIX, né? A gente viu que nós estávamos lá no século XVI, isso se perdurou até o século XIX, né? Lá na segunda metade do século XIX, com a vinda da família real para o Brasil, o Brasil começou a industrialização no Brasil, né? E com a industrialização, começou a acontecer o processo inverso. A população rural começou a diminuir e aumentar a população urbana. Mas as cidades, ela cresceu, a população urbana ela cresceu desordenadamente, né? E com o crescimento da população, começaram também os problemas sociais, né? Porque as cidades não estavam adaptadas para tantos moradores, né? Então, na verdade, as cidades não cresceram, elas incharam, né? Então, muitos problemas sociais com isso. Um monte de gente vivendo nas cidades, sem estrutura, sem moradias, sem tratamento de água, esgoto, energia elétrica. Tudo isso era muito pouco, quase não tinha toda essa infraestrutura para tantos moradores. E com isso, houve o aparecimento de muitas doenças, né? Surtos de febre amarela, a varíola, peste bubônica, malária, tifo, tuberculose. Então, várias doenças infecciosas. Na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito da época, né, que foi no ano do prefeito que foi da época de 1902 a 1906, prefeito Pereira Passos, ele começou uma reurbanização, regeneração da cidade do Rio de Janeiro, né? Ele falou que, na verdade, a cidade estava sendo curada da feiura, da sujeira e da pobreza. Então, ele começou... A cidade do Rio de Janeiro, até essa época, era uma cidade com muitas casas humildes, não tinha tratamento de esgoto, não tinha água tratada, energia elétrica precária, não tinha ruas. Então, ele começou uma reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. Então, ele foi derrubando toda essa cidade feia que ele falava, né? Foi construindo praças, centros urbanizados, outro tipo de moradia, ruas. Então, e com isso, a população mais pobre que foi a mais prejudicada, porque muitas pessoas ficaram desalojadas sem ter onde morar. E também por causa do aumento de doença, por causa de toda essa falta de estrutura da cidade, ele criou um projeto com um sanitarista, o médico Oswaldo Cruz. Esse projeto da vacinação, de vacina, né? Até essa época as pessoas não eram vacinadas, né? Então ele criou esse projeto de vacina e começou a vacinar a população, mesmo contra a vontade. A população já estava descontente por causa do processo lá de reurbanização da cidade. Depois houve esse processo de vacinação. Então o povo bem descontente atacava as pessoas que iam nas casas, porque eles vacinavam mesmo contra a vontade deles, né? Porque eles também não tinham informações sobre essas vacinas, se essa vacina ia fazer bem, se não ia fazer bem para eles, né? E também ele criou também um projeto de caça ao mosquito, as pessoas saíam à rua para tentar
passar veneno para matar o mosquito que transmite a febre amarela, né? Aquele bem conhecido nosso, o mosquito Aedes, né? Que ele também transmite a febre amarela, né? O mosquito silvestre, ele transmite a febre amarela. E os ratos também, que eram responsáveis pelo transmissor da peste bubônica. Então, eles saíam, e tudo isso, essa fala, né, dessa população, a revolta, essa época ficou conhecida como a revolta da vacina, né, que eles não aceitavam ser vacinado contra a vontade deles, porque eles não sabiam, na verdade, por quê e quais eram os benefícios da vacina. Hoje a gente sabe, né, que a vacina é muito importante, porque ela defende nosso organismo, né, contra muitas doenças. Hoje toda a criança, ao nascer, ela já no primeiro ano de vida, ela recebe as vacinas, essas vacinas que vão aumentar o sistema imunológico dessa pessoa, da criança, né, para ela não contrair essas doenças. E muitas doenças, né, deixaram de ser, a gente nem ouve falar, mas a gente sabe da importância da vacina, da importância de todo esse cuidado. A gente fazendo um paralelo com a época, daquela época e a época de hoje, a gente vê muitas semelhanças, né? Naquela época, né, saíram à rua para caçar o mosquito. Nós também continuamos saindo à rua para caçar o mosquito Aedes, acabar com os criadores do mosquito. Continuamos aqui agora, nesse momento, né, à espera da vacina para a cura do coronavírus. E estamos vendo a volta de outras doenças, como o sarampo, né? A população hoje está se vacinando contra o sarampo também, que era uma doença que estava meio esquecida, que ela não constava mais no nosso calendário de vacina, apenas das crianças, né? E hoje está tendo campanha contra sarampo. Por quê? Então, tudo isso a gente vê a importância da vacina, né? E todo esse movimento, né, e tudo isso se deu com o crescimento, né, com o crescimento das cidades. E a gente sabe que tem as vantagens e tem as desvantagens, né? E um outro fator também que veio com o crescimento e todas essas mudanças foi com a industrialização, aquelas pessoas que antes trabalhavam na zona rural, trabalhavam nas fazendas, eles passam a ser operários. E lá no início do século XX, esses operários não tinham nenhum direito, não tinha nenhuma legislação que zelasse pelos direitos desses operários, né? Então eles trabalhavam muitas horas seguidas, não tinha nenhum direito respeitado. Então, com a chegada dos imigrantes europeus, né, surgiram aí junto com eles as novas ideias. E com essas novas ideias, operários brasileiros começaram a lutar pelos seus direitos. Vieram as greves, né? Em 1917, mais de 70 mil operários entraram em greve. Com isso, eles começaram a pressionar os patrões. E com isso, eles conseguiram aí os seus direitos trabalhistas serem respeitados. Falando também sobre aí no finalzinho dessa anuidade, sobre o trabalho infantil, que lá no início do século XX era permitido o trabalho infantil. Então, as crianças que trabalhavam, lógico, tinham direitos, não podiam ir para a escola, não podiam ter uma formação decente. E hoje existe leis, né, que protegem, né, a Constituição, lei trabalhista, e o ECA, que protege o menor de não trabalhar, porque ele tem que ter seus direitos respeitados, estudar, se formar para chegar na idade adulta e ter condições de ter um trabalho digno. Então é isso, gente, falando aí desse capítulo de história, finalizando aí, né, todas essas mudanças, tudo isso que aconteceu com o crescimento das cidades e toda essa mudança que começou lá no início do século XIX. Então, a gente vai completar o restante das atividades aí do livro e depois a professora vai mandar a correção para vocês aí, tá ok?